Wilson, eu queria te introduzir aqui no debate com duas questões que eu acho que são super importantes, né? A Receita, ela sabidamente é um centro de excelência, né, do funcionalismo público no Brasil, é super eficiente, né? Acho que a gente conseguiu alinhar ali dois serviços que foi super útil ali do EGOV, né? Acho que hoje todo mundo aqui tem o EGOV, né, no Brasil, algo que começou a ser gestado lá em 2016, a gente não sabe como que é fazer, como que é trazer todo mundo junto na mesa para conseguir fazer essa discussão, e hoje a gente tem um EGOV que funciona, né, e algo que a gente vê hoje, né, todo mundo, né, toda pessoa física consegue fazer a declaração de imposto de renda, ela já vem pré-preenchida, né? Então, assim, a gente queria que todos os serviços públicos fossem com essa eficiência, né? Porque isso realmente funciona hoje. Então, eu queria que você abordasse um pouco dessa excelência da Receita e um outro ponto que eu acho, hoje eu sou do setor de infraestrutura, e a gente se ressente um pouco, às vezes, de algumas normas da Receita não serem exatamente claras, e isso gera um passivo e uma litigação, né? Como que a gente também consegue melhorar e avançar nessa questão? Obrigada, Wilson. Obrigado, Natália. Bem-vindos todos. Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer ao Instituto Unidos Brasil e a todas as 22 frentes que aqui se uniram, estão do outro lado do balcão onde eu estou hoje, defendendo isso que nós todos queremos como cidadãos, consumidores, contribuintes, as mais de 200 entidades, e eu tenho que pedir uma salva de palmas, porque os senhores são responsáveis por aquilo que ontem o IBGE revelou. Nós chegamos ao menor índice de desemprego desde 2015, 7,7%, 99 milhões de brasileiros ocupados, embora a gente saiba da precariedade de 40% desses empregos, mas eu saúdo o empreendedorismo, que é responsável exatamente por isso. Tá? E eu, como disse, eu também não sou só servidor público, eu entrei no serviço público em 87, na condição de fiscal de contribuições previdenciárias, lá em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, mas antes disso eu tive 15 anos desse lado do balcão, no tempo que se dizia somente empregado registrado. Hoje nós tucanizamos, né? São colaboradores, todos somos colaboradores das empresas. Então, o que eu vejo é o seguinte, nós todos queremos isso que os senhores estão defendendo. Melhorar a qualidade do serviço público, nós sempre defendemos. E a Anfip, desde 1950, defende aquela coisa que na Constituição Cidadã se transformou no grande guarda-chuva de tentar mitigar a desigualdade no Brasil, a Seguridade Social, que envolve previdência, assistência, saúde. Queremos evitar o aumento da carga tributária. Infelizmente, agora, na discussão da PEC, da tributação sobre o consumo, com tantas isenções, com tantas reduções de alíquotas, a tendência é que a tributação sobre o consumo impacte a nós todos, classe média. Porque eu assisti todas as audiências, tanto na Câmara quanto no Senado, assim como da reforma administrativa. E todo mundo era favorável à reforma tributária, desde que fosse no vizinho. A taxação fosse no alheio. E nós conseguimos, ao longo desse tempo, acumular uma série de deduções, isenções, que com certeza vão elevar essa alíquota, e os senhores sabem muito bem. Ouvimos aqui a queixa do setor de serviços, mas todos os serviços serão sobretaxados para compensar essas exceções e isenções setoriais. Nós queremos simplificar e modernizar processos, já simplificamos. Mas o governo e o grande Big Brother, que é o GovBR, que nós temos aí o grande irmão, parece que desconhece que 40% da nossa população é excluída digitalmente. O meu INSS, que faz com que mais de 2 milhões de brasileiros estejam na fila, também é digital. Como é que o empregador ou o empregado rural, lá dos rincões do Brasil, vai ter acesso se ele não tem internet, não tem celular, não tem agência da Previdência, não tem atendimento presencial? Tudo isso nós nos queixamos. Nós nos queixamos na cidade, quando a gente vai atrás da administração da prefeitura, ou dos serviços concedidos ou
ou permitidos, e não temos um bom atendimento. Quando a gente vai no Estado e não consegue ser atendido no Departamento de Trânsito, na Secretaria da Fazenda, ou quando vai na Receita e não consegue acessar o ECAC para poder cadastrar, ou o SICALC para pagar as dívidas, porque tem que passar pelo padrão ouro ou prata do EGOV para poder acessar tudo isso. Então, nós temos, de fato, um Estado ainda em construção. Temos avançado, a Receita Federal é considerada ilha de excelência, mas, efetivamente, eu quero fazer um merchandise. Eu acho que nós estamos debatendo aqui, defendendo o que o presidente desta casa pede, que é a reforma administrativa, mas eu gostaria que os senhores soubessem o que é a reforma administrativa. Nós temos um hot site, como temos da reforma da Previdência, temos da reforma tributária, lá no nosso site, anfip.org.br/reforma-administrativa. Lá estão todos os textos, desde setembro de 2020, todos os pareceres, análise de institutos de pesquisa, de Fundação Getúlio Vargas, de DIEESE e de setores empresariais sobre esta reforma administrativa. Reforma administrativa, me permita, Natália, só avançar no seguinte, ela começou em setembro de 2020, ou seja, nós estamos há 3 anos debatendo essa matéria, em que se pretendia somente alterar dispositivos para servidores ocupantes de cargos efetivos, que são os servidores públicos concursados e os empregados públicos, que são aqueles admitidos no regime seletista ainda. Pois ela foi alcunhada, na época, de PEC da nova administração pública. E, ao tramitar lá, no primeiro passo é a CCJ da Câmara, ela modificava, na época, 27 trechos da Constituição e introduzia 87 novos. Tinha lá a contratação, a remuneração, pretendia o desligamento de pessoal, acabar com a estabilidade. E, acima de tudo, que todas essas, a grande maioria das regras valessem só a partir das novas admissões. A PEC original tinha regras transitórias. Ela tratava de atuação dos entes federativos e, no debate, na CCJ, então o relator, deputado federal Darcy de Matos, que aprovou o seu relatório, vejam só, mais de 6 meses, entre setembro de 2020 e 25 de maio de 2021, foi a tramitação na CCJ, porque só foi instalada ou entrou em votação no início da legislatura. Pois tinha uma série do que o governo hoje chama de genialidades. Isso que o governo disse, que o presidente às vezes exagera também no seu discurso, ele também comete genialidades, e o governo anterior tinha genialidades na proposta. Queria incorporar à administração pública alguns princípios, como imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança pública e subsidiariedade. Que era uma verborragia inútil que todo mundo percebeu que ia gerar o quê? Judicialização. Então, o relator Darcy de Matos retirou. Obviamente que também cortou outros pontos que diziam respeito à permissão que teria o presidente da República a, por decreto, extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública, tanto autárquica quanto fundacional. E o trecho que impedia qualquer atividade remunerada por servidores ocupantes das carreiras típicas de Estado, a exemplo de médico ou professor. Na comissão especial, houve uma movimentação das entidades e dos setores econômicos e do próprio governo, e houve diversas versões do então relator, desculpe eu fazer essa retrospectiva, Natália, mas eu acho que é importante, do relator Arthur Maia, do DEM da Bahia, e foram mantidos, né, a estabilidade e os direitos adquiridos dos servidores atuais, mas começou a está lá no texto, pronto para votação no plenário. A avaliação autoaplicável do desempenho de servidores. E aí cabe um destaque. Todos nós queremos, eu também quero, que se demitam os servidores ineficientes, que atendem mal, que de fato, não prestam um bom serviço público, mas isso não impede que a administração pública demita. Se os senhores olharem no site da CGU, e eu tenho lá, só entre 2013 e 2021 foram demitidos 17 mil servidores e empregados públicos só no âmbito da União.
só no âmbito do Executivo. A maioria deles está lá, por meio de apuração envolvendo o quê? Corrupção, envolvendo desídia, envolvendo inassiduidade, envolvendo descuido na execução de serviço. E todo dia, os senhores, se quiserem, olhem lá no Diário Oficial, tem demissão de servidor por uso da função pública em benefício próprio, improbidade administrativa, tudo isso está lá. Então, continuam sendo demitidos os servidores. Só não se avaliou ainda o desempenho. Na legislatura passada, foram arquivados 2 projetos de lei, um na Câmara e outro no Senado, tratando dessa matéria. Por quê? Com toda a estrutura e toda a demanda envolvendo um Congresso altamente conservador, por que não avançou? Acho que os senhores têm que debater. Não é porque as corporações de servidores tomaram de assalto o Congresso, muito pelo contrário. No Brasil, todos nós sabemos, né? Eu não quero que entenda como provocação, mas quem, de fato, se apropria de grande parte do Estado brasileiro são todos aqueles que fazem uso dos 550 bilhões de gastos tributários a inúmeros setores da economia brasileira. Então, senhores, nós temos isso para ser debatido, mas o que mais me preocupa naquela PEC 32 é um parecer da consultoria desta Casa, da Câmara dos Deputados, que diz muito claramente que o primeiro impacto fiscal que vislumbramos com a aprovação da PEC 3220 é o aumento da corrupção na administração pública. É um efeito extremamente preocupante, porque loteia o Estado, abre para a ocupação de cargos de confiança vindos do mercado, abre para, definitivamente, setores básicos como saúde e educação sejam privatizados, seja feita o que chama o quê? Literalmente, a eliminação das restrições e os contratos de gestão. Ou seja, nós temos que lutar contra isso, nós temos que ter combate aos supersalários, mas não fazendo com que, no Executivo, o combate aos supersalários exista, e o teto é do ministro do STF, nos estados é o teto do governador, nos municípios é o teto do prefeito, mas aqui o próprio presidente que convocou essa Assembleia está defendendo que, a par de combater os supersalários, concede a um determinado poder uma série de vantagens extrateto. Então, o próprio Poder Legislativo está brigando para conceder vantagens que, de fato, afrontam ao conjunto da cidadania. Então, nós temos que, de fato, combater o extrateto, combater os supersalários, efetivamente criar uma legislação para avaliação de desempenho do servidor ineficaz, ineficiente, porque nós defendemos a qualidade do serviço público. Se um colega nosso de mesa está recebendo o mesmo salário que eu e sendo ineficaz, ineficiente, ele tem que ser, de alguma forma, encaminhado para ser reavaliado, para ser recondicionado e para prestar efetivamente serviço público. Mas nós não podemos, com esta PEC, nós temos que discutir um projeto de lei de avaliação de desempenho, nós temos que, de fato, combater os supersalários e, com tudo isso, termos o que a gente sempre defendeu, uma bandeira do serviço público de qualidade que vai atender a mim, como contribuinte, como consumidor e como cidadão. Muito obrigado.